Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o videocast Caleidoscópio Jurídico. Acompanhe agora o que foi destaque no universo das leis na última semana. O governo anuncia salário mínimo em 2024, reajustado pela política de valorização. Estatal árabe cobiça Braskem, empresa multada por danos em Maceió. Estudo da ONU mostra que o Brasil lidera ranking de homicídios no mundo. E o conflito Venezuela e Guiana? Qual o risco de uma guerra na fronteira com o Brasil? O governo federal afirmou que a proposta do valor do salário mínimo para o próximo ano é de R$ 1.421. Caso a sugestão seja aprovada pelo Congresso Nacional, que deverá votá-la ainda neste mês de dezembro, o valor já começará a ser pago a partir do início de 2024. A alta no valor do salário mínimo corresponde ao aumento de 7,7%, ou R$ 101 a mais em relação ao piso atual, e é de R$ 1.320. O aumento do valor será aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado, como também para aposentados e pensionistas. Conosco, o advogado e professor Valber Agra. Notícia de aumento de salário mínimo. Agra, qual o impacto para a economia no próximo ano? E esse aumento ele pode melhorar a percepção da população sobre o governo? Espera-se que sim. Veja, o salário mínimo, como já dizia vários setores retrógrados, ele não é causa da inflação. Muito pelo contrário, ele é causa de desenvolvimento. Um dos motivos de nós estarmos crescendo esse ano, a taxa de 3%, é justamente o aumento do salário mínimo. Esse ano é o segundo ano que nós temos mais um aumento real do salário mínimo. Passamos 6 anos, os 2 de Temer e os 4 de Bolsonaro, sem nenhum aumento real do salário mínimo. Mas veja, o grande paradoxo de tudo isso é como é que pessoas que ganham salário mínimo ainda defendem quem é contra o aumento do salário mínimo. Então, quando você vê a percepção do governo só vai melhorar quando nós começarmos a tratar, fizermos um mínimo múltiplo comum em relação às questões econômicas e começar a tratar isso com o povo de forma aberta. Dizer que precisa se aumentar o salário mínimo, como se precisa de verbas. Então, eu acho que nós, que somos forças progressistas, nós deveríamos prestar mais atenção naquilo que nos une, ao invés daquilo que nos traz divergências. Salário mínimo é insumo básico, não só para a dignidade da pessoa humana, mas elemento, insumo insubstituível para o desenvolvimento econômico. A crise decorrente do risco de colapso de uma mina de exploração de sal-gema em Maceió, no estado de Alagoas, tem colocado em foco a Braskem. Entretanto, no início de novembro, uma empresa petrolífera estatal do Emirados Árabes fez uma oferta de 2,1 bilhões de dólares, cerca de 10,3 bilhões de reais, para adquirir grande parte da participação da Novonor na Braskem. Mas a situação da empresa anda complicada. O Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas informou que multou a companhia em mais de 72 milhões por problemas relacionados à mina 18. O IMA cobra que a empresa seja punida por danos ambientais, pelo risco de colapso e pela omissão de informações relativas à mina. Também a Bolsa de Valores brasileira, a B3, anunciou que por conta da situação em Maceió, a Braskem foi excluída do seu índice de sustentabilidade empresarial, que acompanha o desempenho dos ativos de empresas que se comprometem com as questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Bom, Agra, a confusão da Braskem só aumenta. Quem vai pagar objetivamente por essa tragédia? Veja como no Brasil as discussões são mal entabuladas. Primeiro, ninguém está aqui para não defender a fundamentalidade do meio ambiente. Isso é muito claro. Mas veja, de quem é a responsabilidade de ter deixado a Braskem instalar lá? Que não é a empresa que instalou hoje. A empresa que está lá há vários anos. Eu conheço essa história da Braskem no mínimo há 10. Então, por que não ter tomado uma decisão antes? Estudos ambientais, estudos de impacto ambiental, que são pré-requisitos inexoráveis para começar a atividade. Nada disso foi respeitado. Então, há um caso agora grave, mas o que eu acho mais grave ainda é o seguinte: está-se numa crise porque vai gerar um passivo ambiental.
o Brasil tem um déficit na indústria petroquímica. A Braskem é uma indústria petroquímica. Nós hoje importamos da indústria química da Argélia, veja, nós que exportávamos. Aí o que é que se propõe a solução? Vender para um fundo árabe que quer comprar por 2,1 bi. Ou seja, a preço literalmente banana. Todo mundo hoje acha que no Brasil se compra a preço de banana, mas esse fundo árabe tem expertise na indústria petroquímica? Não, não tem. Então, veja, nós deixamos lá a questão ambiental, que está lá, ninguém vai fazer nada nisso, e tentamos ainda dilapidar um patrimônio nosso que é tão relevante como se fez na questão da Lava Jato, quando todo o setor da construção civil foi dilapidado em prol da indústria norte-americana. Isso aqui é mais grave. Nós não temos o foco no essencial. O essencial aí, a responsabilidade ambiental é muito clara, mas pegar essa usina e transferir o ativo no momento que esses ativos estão em baixa. Alguém vai vender a casa que você está quando o mercado está em baixa, quando sua casa vale menos? Aposto que ninguém faria isso em sã consciência. Flávio. Então, você está deixando claro que a responsabilidade por essa tragédia, obviamente, não é só das empresas e também dos governos e todas das entidades, órgãos que tiveram envolvidos com os licenciamentos e ao longo desse tempo, né? Mas aí, qual vai ser a saída? Para onde a gente começa a resolver esse pepino? Primeiro, a responsabilidade, você disse bem, não é a responsabilidade atual. A responsabilidade também do governo, porque para a empresa se instalar lá, ela teve que fazer vários e vários estudos, há várias e várias fiscalizações. Então, a empresa não é culpada só. Há uma culpa muito grande em vigilando do governo federal. A questão é responsabilizar, obviamente, quem deve ser responsabilizado, os órgãos estaduais, municipais e federais, a própria empresa, tentar alocar a população e tentar fazer com que esse patrimônio que está aí não seja vendido. Se a empresa nacional não teve o cuidado, você acha que um fundo árabe, do Emirados Árabes, eles têm algum compromisso com a rigidez ambiental do povo alagoano? Você acha mesmo que tem? Então, veja, se a situação está ruim, a solução, se eu estou com uma ferida no braço, a solução é amputar o braço. Será que essa solução é mesmo a melhor? Não seria melhor tratar da ferida? No Brasil, nós esquecemos disso. Nós fazemos metonímias que são ilógicas. E isso sempre levando o quê? Uma lesividade da nossa nação. É isso que esse discurso básico, porque da direita é muito bom, Flávia, mas esse direito tem que ser amparado em algo. Como vai ser amparado em algo se todos os ativos nacionais a gente concorda com a venda? Inclusive com o beneplácito de parte dos setores que se dizem progressistas. Veja a questão da Sabesp, aquilo foi um crime onde todos os municípios, todos os países estão estatizando a água. Como é que São Paulo vai privatizar? Como privatizou? Como todo mundo sabe que vai aumentar preço, todo mundo está se esquecendo do que nós pagamos nos nossos planos de saúde, que são caríssimos e não prestam serviço que nós entendemos como adequado. Então, veja, é um momento muito crítico, muito crítico. E uma notícia devastadora, o Brasil registrou 47.722 assassinatos em um ano. Isso significa 10,4% do total mundial. Em homicídios per capita, o Brasil está na 11ª posição, com 22,38 mortes a cada 100 mil habitantes, quase 4 vezes mais do que a média global. O país lidera o ranking mundial de homicídios em números absolutos, de acordo com dados do Estudo Global sobre Homicídios 2023, divulgado pela ONU. Do total de 458 mil homicídios em todo o mundo registrados em 2021, 10,4 deles recorrem ao Brasil. Em todo o planeta, mais pessoas foram mortas por homicídios do que por conflitos armados e terrorismo juntos, com uma média de 52 vítimas por hora. O total de homicídios registrados em 2021 é 4 vezes superior à média anual de mortes em conflitos armados. Agra, um ranking aí que envergonha o Brasil e demonstra o quão equivocadas estão as políticas de segurança pública em todo o mundo, mas principalmente aqui no país, onde tanto se gasta do orçamento público com essa área, né? E aí? Qual a nossa saída? A saída é difícil. Veja, um país onde o evangélico é armamentista,
onde eu pego e armo a população assim a esmo, para só as empresas de armamento terem lucro. Você é cristão armamentista, está se matando hoje no Brasil, crimes passionais, crimes de classe média, onde a pessoa não tem um revólver, não sabe utilizar, aí mata a pessoa, o feminicídio crescendo, homicídios normais. No pano de fundo, uma questão social. Nós somos o quinto país com maior distribuição, com pior distribuição de renda do mundo, uma questão social latente aí. Nós temos quase 6% de pessoas abaixo da linha da pobreza, 10% na linha da pobreza, isso num país de dimensões continentais como o Brasil. Nós temos uma tradição cultural de violência. Nós temos, por exemplo, setores da sociedade que querem criminalizar a maconha. Se você descriminalizasse a maconha, só aí tu ia livrar da penitenciária, que é algo falido, 35% dos presos que não tem por que estar lá. Eles estão lá fazendo especializações do crime. Você tem hoje os cigarros eletrônicos, que são muito mais maléficos do que a maconha. Então, por que essas hipocrisias? Você tem hoje os remédios, os Ritalinas, os Vinvances da vida, que são muito mais perniciosos do que a própria maconha. E olha que eu não sou usuário, tenho preconceitos enormes em relação a isso, mas é uma questão de saúde pública. Então, a sociedade brasileira tem que deixar essa letargia e essas hipocrisias e começar a discutir, uma discussão muito clara. E essas discussões não podem ter, obviamente, limites. Essas discussões, quanto mais amplas serão, maiores serão os resultados. E veja que esse ano ainda nós estamos crescendo 3%, que é uma taxa muito interessante, estamos gerando 2 milhões de empregos. Imagina se nós estivéssemos numa recessão. Esse número de homicídios seria algo mais avassalador ainda. E na última notícia, as tensões pela possibilidade de um conflito na América do Sul cresceram após a Venezuela aprovar em referendo a proposta de seu governo para criar um novo estado em uma região disputada pelos dois países. Embora o Brasil considere o conflito pouco provável, as Forças Armadas já preparam um cenário para essa possibilidade e aumentaram o nível de alerta na região. A presença de militares brasileiros nas duas fronteiras, com a Venezuela e com a Guiana, foi inclusive ampliada com veículos blindados. Valber, um conflito agora na fronteira com o Brasil. Qual a posição jurídica o Brasil pode ter relacionado a esse conflito e qual a posição política a gente tem escolhido nesse momento? Olha, a posição política do governo é muito sensata. O governo, ele apoia, inclusive está na nossa Constituição, no artigo 4º, a autodeterminação dos povos, a soberania. Então, o Brasil quer que esses conflitos e esses litígios sejam solucionados de forma pacífica. Ele é veemente contrário a qualquer aventuras belicistas. Agora, nós temos na Guiana um protetorado inglês no século XXI, que foi tomado da Venezuela lá no século XVIII, que, inclusive, o Brasil perdeu essa disputa territorial em prol do imperialismo. Veja, as questões do imperialismo eles são latentes, não é apenas na Europa, não, nem na África. Eles são latentes agora. Então, se você dizer, é mais uma aventura do Maduro. Não, não é só isso. Eles têm, obviamente, uma fundamentação. Mas no século XXI, tu querer discutir isso do ponto de vista bélico, quando eles não têm condição financeira de aguentar nem 2 dias de escaramuças com as forças norte-americanas, então isso daí, obviamente, é uma pantomima. Agora, com detalhe, veja, nós não temos nem tanques para isso. Os tanques nós estamos esperando, nós que fomos exportadores de tanques, adensando a cadeia produtiva, gerando emprego, gerando negócios, hoje nós importamos tanques da Itália, que não tinha lá na década de 80 e 90 a nossa tecnologia. E ainda alguns ficam dizendo que o Brasil, alguns do sistema financeiro ficam dizendo que o Brasil está relegado a crescer a 1,5%, 2% ao ano. Veja, que a industrialização não é importante. Essa é a questão essencial dessas forças progressistas. Vamos parar de discutir perfumaria e vamos discutir o que é mais essencial. O que é mais essencial é nossa soberania econômica, essa sim. Essa é que nos garante o projeto nação. Certo, Valber, muito obrigada pela sua participação. E a partir de agora você acompanha a entrevista de Valber Agra com o jurista, advogado e ex-magistrado Ingo Wolfgang Salé.
Minha saudação a todas e a todas. Esse é mais um Caleidoscópio Jurídico. Agora com um dos nomes exponenciais do direito constitucional. Ingo representa o que nós temos de melhor. É alguém que tem uma elaboração fora, seu doutorado foi na Alemanha, é professor de várias universidades, foi professor da PUC Rio Grande do Sul, é professor da UFRGS, é professor do mestrado e doutorado também da PUC Rio Grande do Sul, tem grupo de pesquisa no CNPq, foi do Poder Judiciário, hoje é um dos brilhantes e exponenciais advogados deste país, com tradição de defesa das prerrogativas garantistas da Constituição. Inicialmente, para você, Ingo, as saudações suas iniciais. Muito bem, obrigado. E saudação a todas e todos, especialmente ao meu querido amigo e colega já de longa data, né, Valber Moura Agra, né? Não vamos, né, entregar o jogo de quanto tempo, Valber, né? Para mim é uma particular honra participar desse programa, que eu sei que é um programa muito concorrido, né, pelo qual já passaram nomes de fato ilustres antes de mim, outros passarão. Valber, que é também um referencial, um advogado extremamente bem sucedido, né, e prestigiado em nível nacional em várias áreas, é um acadêmico também prestigiado, tem obras fundamentais de direito eleitoral, administrativo, constitucional, né? Isso que eu não estou esquecendo alguma coisa, Valber, né? Nesse contexto foi diretor, né, da Escola Judicial, estou na diretoria da Escola Judicial Nacional Eleitoral, do TSE, então, portanto, é uma redobrada honra, Valber, estar aqui contigo e também saudar aqui, né, a Flávia e o César, né, que essa equipe de apoio, evidentemente, né, é imprescindível, a condição sine qua non que nós pudéssemos até estar aqui travando esse diálogo. Então, muito obrigado. A minha primeira, na verdade, aqui não são perguntas, aqui são provocações. Diante de tanto discurso de ódio, de autoritarismo, ainda vale a pena estudar direito constitucional, professor Ingo Safet? Muito bem, essa é a questão das questões, né? Nunca dantes tão em voga, nunca dantes tão premente, nunca dantes tão real, né? Tão atual, né? Como nos últimos tempos, né? Não só, evidentemente, né? É um problema, é um dilema, né? Uma interrogação em escala global, mas é claro que é atingido de modo mais ou menos intenso, né? Impactante, alguns países, né? Evidentemente não só o Brasil, mas também é o que evidentemente nós temos mais próximo de nós, que nos é mais caro, né? O nosso Brasil, o nosso Estado Democrático de Direito, a nossa estabilidade institucional democrática, nos últimos anos, né, em escala evidentemente cada mais agudizada e polarizada, né? É óbvio que isso é uma ingenuidade, e a maioria, não todos, infelizmente, reconhecem isso, né? Não vê nisso de fato um risco, né, e um perigo, né, real, atual, iminente, né, ao Estado Democrático de Direito e suas instituições mais sedimentadas, mais tradicionais, né, que evidentemente corresponde justamente ao ideal, né, à própria ideologia do constitucionalismo moderno, né, especialmente no final do século XVIII, mas é claro, né, com evoluções significativas, variações também conforme, evidentemente, cada contexto, até hoje, né? E é um discurso constitucional que, evidentemente, nós, Valber, né, eu, tantos colegas nossos, né, temos pregado, né, ao mesmo tempo defendido tanto tempo. Então, essa é uma ameaça real, né? E é claro que, por outras razões, não só por isso, né, nosso Estado Democrático de Direito está em perigo. Nós ainda o temos, felizmente, ele ainda tem força suficiente para se autodefender, né, das ameaças às instituições democráticas, mas é claro, né, ele cada vez tanto mais fragiliza, quanto mais também temos uma crise de confiança, né, que é central, uma confiança em relação às instituições democráticas, da própria democracia, como regime político, como sistema de governo, né, mas também as próprias instituições e aos atores, aos agentes, né, que estão, evidentemente, à frente dessas instituições que, claro, no Estado constitucional são basicamente, né, tradicionalmente, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Todos estão afetados por isso, que não é de hoje,
alguns mais ou menos, conforme os ventos dos ódios, né, e sensibilidades do momento, né? Nos últimos tempos no Brasil tem sido mais o Congresso e especialmente o Poder Judiciário, né? Claro, representado pela figura do Supremo Tribunal Federal, mas de todo modo é claro que uma crise de confiança no Estado Constitucional, na democracia, nos próprios direitos humanos fundamentais, ela mina, né? Ela é um processo de, como dizia a ministra Carmen Lúcia, no seu voto no caso do Fundo Amazônia, já era um processo de cupinização, né? de erosão, né? De dentro para fora do Estado Democrático de Direito. Então, não sei se eu consegui, pelo menos, começar a responder satisfatoriamente a tua interrogação. Sempre perfeito. Me diga uma coisa, a divisão de poderes no sentido funcional, legislativo legisla, executivo administra, judiciário julga. Realmente você ainda acredita nisso, professor Inco? Olha, sim, eu diria, acredito, né? Temos um dever, digamos assim, se não constitucional, eu diria até moral, né? Pelo menos como juristas que tentam, né, ser juristas, né, digamos assim, de um Estado constitucional que mereça esse rótulo, né? Mas é evidente que também, né, acreditar nesse esquema de separação dos poderes, né, da mesma forma, hoje, como há 40 anos atrás, não precisamos nem tão longe, há 20 anos atrás, né, digamos assim, até a Segunda Guerra Mundial, e depois aquilo que se praticou, como se pregou durante o século XIX, né, final do século XVIII, seria, evidentemente, como disse, uma ingenuidade, né, e até mesmo equivocado, né? Então, é claro que nós temos tido um desenvolver significativo, uma evolução significativa nesse esquema, né, em parte, evidentemente, não para o bem, em parte, de fato, numa também erosão e também realmente um esvaziamento desse esquema de separação dos poderes, muito além disso, né, de freios e contrapesos, que é a versão, digamos assim, original americana, da ação norte-americana, que também nós assumimos em outros países, de separação, divisão de poderes, né. É claro que esses poderes tradicionais têm disputado espaço, né, com a formação de novos poderes, né, que alguns até tentam, né, seja por qual razão, nem sempre tão briosa, né, tão generosa, tão bondosa, né, equiparar aos poderes tradicionais, né, como, por exemplo, o Ministério Público, né, é um exemplo, a mídia, né, e outros tantos exemplos que nós temos, inclusive, vivenciado, né, ao longo do tempo. Então, é claro, ali temos um problema, né, mas evidentemente que na medida que se repensa, se reestrutura o esquema de separação dos poderes para um sistema que, evidentemente, seja compatível com as exigências dos nossos tempos, que a gente permite uma certa flexibilidade, né, do que tange a distribuição das competências, né, e desse sistema de freios e contrapesos, né, isso sim é indispensável, né, porque senão seria simplesmente, né, galvanizar um conceito, um princípio, né, quando o mundo já mudou não sei quantas vezes de forma radical, né? Por exemplo, o papel do executivo, que precisa ser reforçado num tempo de exceção, como o da pandemia, né? É claro que o papel legislativo em matéria de restrição de direitos fundamentais, dando apenas exemplo, deveria ser proeminente, obviamente, absolutamente preferencial, né? O Poder Judiciário, o Poder Executivo deveria ter um papel proeminente na execução, obviamente, das leis, e o Poder Judiciário deveria ter um papel proeminente de fazer o controle, né, da constitucionalidade, da legitimidade dessas leis, estritamente dentro dos marcos constitucionais, né? Isso é o esquema, obviamente, básico, ideal, né? Mas é óbvio que há situações, né, há exigências, demandas, né, que evidentemente exigem, inclusive, para que se possa preservar a própria democracia, o Estado constitucional de direito, né, há ajustes temporários, excepcionais, né, e até mesmo novos ajustes, né, em função dos novos tempos. Eu diria assim, isso é claro, é um fenômeno. Um dos exemplos aqui que poderia dar é a regulação das Big Techs, né, das Big Techs, que se transformaram num poder que vai muito além hoje do poder econômico, é um poder social, né, e é um poder, inclusive, político, né, de grande influência política, né, como nós bem sabemos. Né. Já que você está falando... Perdão. Foi não. Não, eu... Não, por favor. Não, por favor, vamos lá. Eu acho que falei demais. As grandes plataformas, não seria essa ágora grega pós-moderna
não seria a privatização do espaço político, ou seja, um espaço onde eu poderia disseminar fake news e discurso de ódio? E já que estou dizendo isso, a democracia é compatível com discurso de ódio? A liberdade de expressão pode respaldar discurso de ódio? Não, muito bem. Novamente, feliz a tua intervenção, né? Primeiro, para me deixar falar demais, né? Em segundo lugar, para me dar espaço, né? A poder, pelo menos, trocarmos algumas ideias sobre essas questões que, obviamente, são absolutamente umbilicalmente vinculadas, né? Bom, primeira parte, com relação, obviamente, a democracia, né? Na chamada Ágora, né? Na grande Ágora digital, né? Obviamente, nós temos um papel, de fato, importante, que se verificou, de fato, muito importante, né, na ampliação do espaço público, né, e de uma espécie de democracia direta, participativa e informal, né, nos últimos tempos. Esse é um papel central, porque, evidentemente, a possibilidade de termos acesso a informações sobre tudo que acontece no mundo, inclusive violações de direitos fundamentais e direitos humanos, em tempo praticamente real, né, é absolutamente central para que se possa rapidamente, né, mobilizar a opinião pública, inclusive também o poder estatal, né, em relação a isso, né, sem dúvida nenhuma, né. Ao mesmo tempo, é claro, né, o efeito colateral que cada vez mais relevante, né, em função do abuso, digamos assim, das disfunções que já são quase estruturais atualmente, do efeito inverso, né, do efeito profundamente antidemocrático, né, inclusive absolutamente colocando em risco, perigo imediato, né, uma gama imensa de direitos humanos e fundamentais. Isso, de fato, está acontecendo, né, e, portanto, né, justamente a regulação das Big Techs desse ambiente, né, digital, desde a produção de dados pessoais, desde a moderação de conteúdo na internet, né, desde da utilização da inteligência artificial também nesse contexto, né, é central. E, claro, essa é uma demanda que está sendo basicamente tratada, né, em nível internacional já entrou em vigor, inclusive, né, a normativa europeia de regulação de inteligência artificial no espaço europeu, agora recentemente, né, aliás, foi aprovada, vai entrar em vigor logo em seguida, né. E o debate sobre as fake news no Brasil, né, aquele famoso PL das fake news, que na verdade vai bem além das fake news, né. Eu diria assim, voltando para dizer informação, fake news, discurso do ódio, né. O discurso do ódio, ele é por excelência, né, um limite, né, de alcance do escopo de proteção da liberdade de expressão. Ele é antítese da liberdade de expressão, embora possa não parecer assim, né, numa primeira mirada, porque ele tem um caráter justamente de estigmatização, tanto de pessoas individuais, como também de grupos inteiros, né, sociais, de diversas formas, né. É um mecanismo de difusão, né, e de estímulo à exclusão, né, de grupos sociais, de aniquilação do pluralismo indispensável para uma sociedade minimamente democrática, né? Então, evidentemente, de corrupção do tecido social, né? Inclusive de geração de um grupo de pessoas hiperconectadas, né? Que passa a viver de uma forma praticamente descolada da realidade, né? E de qualquer contato social real, né? Então, novamente, o efeito bolha, né, como nós conhecemos, né, todos esses são fenômenos que, evidentemente, fazem com que o discurso do ódio precise ser regulado, né, e, evidentemente, né, regulado com ênfase. Claro que existem níveis de discurso do ódio, né, níveis de impacto de discurso que possa ser classificado como discurso do ódio, mas, evidentemente, que até mesmo a grande potência dos Estados Unidos, né, nem lá a liberdade de expressão é absoluta e cada vez menos absoluta, né, em face dos novos envolvimentos, né, das fake news, da desinformação, etc, etc. Né? Então, até mesmo lá está havendo avanços nesse sentido. Né? Então, acho que de algum modo, de forma minimalista, né, pelo menos procurei, né, honrar esse teu convite, essa tua pergunta. Vamos lá. Aqui são provocações. Eu não vim aqui para lhe facilitar. Eu vim aqui, obviamente, para deixar a questão mais tensa.
Ativismo é uma forma de legitimação ou uma forma de deslegitimação? O ativismo judicial brasileiro, com o juiz Hércules, não transformou o poder judiciário em um poder mais corporativista, não? Vemos assim, a pergunta, obviamente, é outro debate central. Eu diria que, de fato, né, temos que buscar apostar um pouco mais, né, num debate mais sereno, não radicalizado sobre isso. É claro, levando em conta também que o Brasil é o Brasil, não é Portugal e não é Alemanha, né, onde, evidentemente, o Poder Judiciário recebeu do Constituinte poderes maiores, né, do que, na grande maioria, dos sistemas, né, constitucionais no mundo, né? É óbvio que isso também tem que tudo ser levado em conta. As possibilidades de acesso de controle de constitucionalidade são muito mais amplas do que a absoluta maioria do mundo, né? Mas, de todo modo, também a tendência do Congresso transferir, né, a sua responsabilidade de legislar sobre o tema para a Corte Constitucional, né, para se liberar, lavar as mãos, né, como já dizia um famoso personagem da história, né, muito atual, aliás, né, é um fenômeno que, de fato, merece decididamente muito mais cuidado, né, mais reflexão e, talvez, né, um pouco mais autocontenção, o famoso judicial self-restraint, né, por parte da nossa Suprema Corte, né, até porque isso, né, tende a potencializar resistências, né, e reações, né, que, definitivamente, são desnecessárias, né, e acabam afetando não só a confiança na Corte, nas decisões judiciárias, né, como também gera um processo de deslegitimação às avessas, né, da atividade judicante, isso em escala legal. Não me parece só uma questão de corporativismo, né? Eu classifico corporativismo bem mais naquelas situações onde, de fato, só se pensa, né, seja em qual esfera do poder público for, né, nas benesses, nas prerrogativas, em aposentadorias integrais, ou até mesmo mais do que integrais, né, em benefícios que, de fato, às vezes são de questionável legitimidade, né? Que era um moralismo anti-legem, era um moralismo direcionado, não impessoal, e era um moralismo que ele destruiu um determinado setor econômico do Brasil que estava dando muito certo e principalmente concorrendo internacionalmente, que era o setor da construção civil. Quando nós chegávamos no aeroporto de Miami, nós tínhamos um campo lá da Odebrecht. As empreiteiras brasileiras tomaram conta da África e hoje deram lugar a empreiteiras da China. Será que isso foi direcionado? Será que esse moralismo, ele, eticamente, no sentido do ethos, não seria tão pernicioso, mais pernicioso do que a ilegalidade em si? Sim, sim. Aí definitivamente eu tenho que concordar e acho que hoje, cada vez mais, tem juristas, colegas, até magistrados já despertaram para isso, né? E estão ainda despertando para isso, né, para esse fenômeno, né? A Lava Jato, na verdade, evidentemente criou, é responsável, para a Lava Jato, por uma série, né, inclusive grande e muito impactante de disfuncionalidade, discussões, de polarizações, enfim, de lá para cá, né? Isso já está mais calmo, mas o problema é que o fenômeno, né, o que está ao fundo disso, está subjaz a isso, continua, evidentemente, em vigor e basta aqui e ali alguma coisa para que isso possa novamente, né, aflorar com todo, né, fulgor, né? Se pode falar aqui em fulgor, toda poder, né? E de fato, assim, a diferença entre moralismo e moral, né, ou eticidade, né, mínima, né, ela é central aqui, né? E o moralismo sempre é direcionado, ele sempre é direcionado, né? Não há como o moralismo não ser direcionado, ele tem uma vocação diretiva, né, seletiva, né, que sempre coloca aqueles que são imorais para o lado do mal e os que são morais na sua ótica, né, no seu ponto de fala, como os bons. Isso, na verdade, traduz, em outras palavras, a famosa lógica, né, do mocinho do bandido ou a lógica schmittiana, né, do amigo e do inimigo, né? Isso é que praticamente isso acaba chancelando, né, desvelando, inclusive
impulsionando, né? Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, novamente isso mostra quantas vezes, né, infelizmente, especialmente nesse contexto, não só, né, os fins acabam justificando, ou se pelo menos busca justificar, os fins considerados intrinsecamente como os melhores do mundo, né, numa justificativa de exercício de meios claramente não só legais, como flagrantemente inconstitucionais e, no limite mesmo, inclusive também definitivamente imorais, né? Justamente pelas razões, pessoalidade, seletividade, assim por diante, né? Isso, de fato, é um fenômeno sério, seríssimo, né? Porque, além de subverter toda a lógica, né, e principologia estruturante do Estado Democrático de Direito, especialmente do Estado de Direito aqui, né, do devido processo e todas as instituições, todas as garantias do Estado de Direito, né, ela mesmo também cria, na verdade, uma situação de anormalidade, de exceção, que pode tender a ser até permanente e que justamente coloca os atores praticamente como, repito, inimigos e, por sua vez, atinge profundamente, né, a própria legitimidade do sistema, inclusive, né, dos poderes, que especialmente, é claro, né, do poder judiciário, mas também, portanto, também a imoralização ou a criminalização, inclusive, nesse caso, criminalização de fato, né, da política, da economia, né, e outras cositas más, né? E, de fato, nesse sentido, né, felizmente, talvez já tarde, né, mas nunca é tarde demais, né, está havendo pelo menos uma compreensão já diferenciada, mais saudável em relação a esses processos, sem aqui entrar em nomes, sem aqui entrar em exemplos específicos, né, que obviamente não faltariam, né, para nós colocarmos aqui, e como já são colocados, né, já há considerável tempo, de forma absolutamente pública, né, não somos nós, Valber, que agora, já com o tempo esgotando, teremos que adentrar essa esfera. Infelizmente, nosso tempo está se ultimando. Eu vou fazer agora um bate-bola, literalmente um bate-bola. Com perguntas bem concisas para respostas muito curtas, tá certo? 5 minutinhos, Valber. Eu tenho, sabe que eu tenho um compromisso depois, mas vamos lá. Tá Sim, muito bom. Na verdade, você podia ficar aqui horas contigo. Vamos lá. Ficar horas aqui. Até me candidata no segundo round outra vez. Não, será, obviamente, convidado, mas serão perguntas muito curtas. Em Gustavo, você é advogado ou juiz? Bom, hoje sou advogado. E acho que é muito importante nós termos essa clareza, né, de que nós fomos juízes e, com muito gosto, fui muito feliz, né, tentei, pelo menos, fazer o melhor possível como magistrado, mas hoje sou advogado. Acho que essa diferenciação é fundamental. Perfeito. O direito constitucional, com essa sua carga política, o direito constitucional seria uma deturpação do princípio da legalidade? Bom, essa já é uma pergunta que tu estás já quase, brincadeira à parte, sacanagem comigo, né? Porque ela tem livros escritos sobre isso, né? Mas, enfim, né? Olha, vamos agora tentar ser pontuais. A depender do modo como se compreende isso, claro que é, né? Se eu coloco a Constituição como absolutamente soberana, né, em relação à legalidade, né, eu estou subvertendo novamente a própria ideia, né, o conceito moderno de Estado Constitucional Democrático de Direito, que justamente prevê, né, que a lei deve ter a primazia, né, e que, evidentemente, a Constituição é um parâmetro, né, normativo, geral, evidentemente mais específico, mais duro, quando se trata da organização do poder do Estado, né, das regras básicas do jogo, digamos assim, né, e, claro, uma pauta principiológica aberta que é necessária justamente para poder se ter a flexibilidade suficiente para o legislador avançar, né, e também, evidentemente, o poder próprio judiciário fazer correções pontuais, né. Então, assim, nesse sentido, absolutamente de acordo. Isso também é uma pergunta intrincada, né, que vamos fazer um salto aqui, um paralelismo que me parece aqui absolutamente legítimo, né? Direito à felicidade. Direito à felicidade. Aí nasceu a pergunta.
Tem amigo nosso, vamos partir do amor por felicidade, porque um está incluído no outro, né? Definitivamente não se pode dizer que a possibilidade, podermos ter amor, né? Eu prefiro o segundo incluído no primeiro. Sermos amados faz parte, evidentemente, da busca, né? E da possibilidade de sermos felizes, continuidade integral. Então, vamos colocar as coisas juntas, que é possível. Claro, tem diferenças, mas acho que, grosso modo, é possível colocar isso junto no mesmo saco, digamos assim, né? Farinha do mesmo saco. Quando alguns autores, eu diria assim, particularmente um querido amigo meu, e acho que o Valber também, e é uma pessoa muito querida, né, e respeitada, já embora jovem por muita gente, nosso Saul Torinho, né, escreveu uma tese realmente impressionante, né, sobre o direito à felicidade, né. Ele chegou a ser alvo, né, de uma forma absolutamente injusta, né, não de críticas. Críticas se pode discutir isso, críticas se pode fazer em relação a tudo, né? Até positivo se a crítica for construtiva e enfrentar ideias, enfim, né? Isso é uma coisa. Mas algo até mesmo de piada, assim por diante, né? Até mesmo no nosso meio, né? Até para os atores conhecidos do nosso meio, né? Eu, desde o início, eu já citei logo mais, né? Pode até se discutir sobre a existência de um típico, direito fundamental no sentido clássico do termo, né, a felicidade. Mas as pessoas esquecem, ele evidentemente não, né, na central, no início da tese dele, de que lá já a primeira versão 1.0, na verdade, salvo algumas poucas emendas, segue sendo a versão da Constituição Americana, estava o principal direito de qualquer pessoa, cidadão, é a busca da felicidade. Ou seja, se na vertente do nosso constitucionalismo democrático contemporâneo, até hoje, está, né, a ideia, né, conceito, um princípio, né, de que a busca da felicidade é o mais sagrado direito das pessoas, né, eu diria que é um equívoco, né, dizer que não se pode tratar isso como um direito. É claro que se pode entender, é um direito fundamental no sentido amplo, que evidentemente precisa ser concretizado, definição. Ele é densificado por vários outros direitos. A livre personalidade, a liberdade, etc, etc. Então, se a gente consegue isso nesse conjunto, né, me parece que não é só possível, como é, inclusive, consistente, né, obviamente dentro do devido contexto, falarmos sim do direito à felicidade. Ingo, eu estou muito satisfeito, infelizmente nosso tempo é curto, eu gostaria de passar a palavra a você, para você poder agradecer a todo o nosso público ouvinte nos vários rincões desse imenso Brasil. Para o Caleidoscópio Jurídico, para o ICL, foi uma grande satisfação tê-lo aqui, você sabe que você é um dos mais destacados constitucionalistas hoje no Brasil. Suas depreensões finais. Bom, o réu sempre fala por último, né, Valber? Pelo menos no Estado de Direito, o réu tem direito à última palavra, né? Então, vamos aqui. Estamos no Estado de Direito. O caleidoscópio, né, é o Estado de Direito, né? E, portanto, obrigado pela última palavra. Então, primeiro, Valber, muito obrigado. De fato, foi um momento muito interessante, porque a gente sabe que o mais bacana, né, é poder ter um bom debate, ter uma boa interlocução, evidentemente, com questões sérias, mas de uma forma, digamos assim, amiga, né, construtiva, leve, né, que obviamente é que deveria pautar esse tipo de debate. Então, em primeiro lugar, obrigado por isso, Valber, né, por perguntas muito, muito atuais, realmente provocações muito pertinentes, né, e inclusive eu já passei do meu horário, já vou ter que mandar um WhatsApp logo na sequência em relação à consulta, mas de qualquer sorte, se não fosse uma consulta marcada, poderia ficar, se deixássemos, né? Então eu agradeço bem-horadamente, obrigado a todos e a todas e até um próximo Caleidoscópio Jurídico. Muito obrigado. O episódio 18 do videocast Caleidoscópio Jurídico se encerra por aqui.